Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um dia de meditação do Evangelho aqui no Palavra Encarnada. Hoje, dia 5 de abril, terça-feira, vamos meditar o Evangelho que se encontra no livro de São João, capítulo 8, versículos 21 ao 30. Antes, vamos clamar a presença do Espírito Santo para que seja Ele a conduzir a nossa leitura e meditação do Evangelho deste dia. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura do Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também, mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Meus irmãos, o Evangelho de hoje nos convida a partilhar 2 pontos centrais de meditação para aprofundarmos aquilo que a Palavra de Deus chama o meu coração e o seu coração a uma conversão verdadeira. Jesus aqui está numa fala de exortação aos fariseus. Ele tinha um anseio pela conversão daqueles que não conseguiam entender a essência da sua missão, a comunhão da sua vida com o Pai e aquilo que a pessoa de Jesus tinha como missão viva, concreta, diante do contexto que ele chegava, diante do contexto também que ele deixava a terra e partia para a volta ao Pai. Quando vemos que Jesus fala que ele é do alto e que eles são de baixo, o que isso nos chama a uma reflexão? Jesus é a palavra encarnada, o Logos, a força que nos faz conseguir entender como Deus pensa, como é a lógica do Deus Pai, como é a lógica da Santíssima Trindade, como é a lógica de Deus e os anseios que Ele tem de sonhos para a humanidade. Todo aquele que consegue abrir o seu coração para entender conforme a lógica de Deus, pode dizer que é filho do alto, que nasceu do alto, e por isso comunga dos sentimentos de Jesus. Por isso comunga dos pensamentos de Jesus. E por que Jesus fala isso justamente com os fariseus?
porque os fariseus se colocavam como pessoas conhecedoras da lei, conhecedoras da palavra, mas não conseguiam entrar na lógica de Deus. Não conseguiam pensar como Deus pensava, não conseguiam quebrar-se para realmente ser aquilo que Deus sonhava quando os criou neste mundo. E o que isso chama ao meu coração, ao seu coração, para uma conversão, meus irmãos? Será que estamos lendo, ouvindo, escutando a palavra de Deus para conhecer meramente o texto da palavra? E estamos em falta na meditação, até mesmo na leitura orante da palavra, da oração que nós vamos fazer, na contemplação dessa palavra, gerando carne nova no nosso ser para sermos como Deus sente, como Deus pensa, como Deus age. Assim vamos nos libertando de todo o pecado, de toda falta de conversão, de toda forma mesquinha que vamos nos aprisionando aos valores contrários ao Evangelho. Esse é o primeiro ponto que nós aqui somos convidados a adentrar. E quando Jesus vai insistindo de que se não acreditarem em quem eu sou, morrereis no vosso pecado, ele chama também o meu coração, o seu coração, a atualizarmos essa palavra hoje. Se não acreditarmos na força que sai da palavra de Deus por meio do Evangelho que é anunciado, do que Deus clama a mim e a você diante de uma conversão clara a partir do testemunho de vida de Jesus, nós morreremos no nosso pecado. Nós permaneceremos vivendo mortos no pecado. Ou, que é o mais grave ainda, quando o Senhor nos chamar, nós estaremos fechados naquilo que o pecado nos trouxe e morreremos muitas vezes falando Senhor, Senhor, mas não conseguindo adentrar no coração de Cristo, não conseguindo comungar dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, para ser a sua presença neste mundo. E aqui abrimos uma entrada de falar de Mateus 25:40, passagem que norteia toda a espiritualidade da obra Lumen. Quando o Senhor fala que virá o tempo do julgamento final, onde o Pai irá chamar: vinde benditos de meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber. Ou seja, vocês conseguiram enxergar no meu filho a presença de Deus sofredor, do servo sofredor, para cheios de compaixão, ser um filho do alto, ser alguém que nasce do alto, ser alguém que pensa como Deus, que sente como Deus e por isso consegue enxergar o próprio Cristo naquele que mais sofre. Por isso tem os seus pecados todos lavados, perdoados. Por isso tem um coração curado a partir de uma vida de intimidade com Cristo, de uma vida que realmente deseja ardentemente viver o Evangelho. Fiquemos, portanto, meus irmãos, com esses 2 pontos de meditação para aprofundarmos a nossa leitura orante da palavra ao longo do dia, na oração e na contemplação, como Deus nos chama a realmente crescermos na lógica de Deus, em sermos filhos do alto, em nascermos de novo, em morrermos de fato para o pecado, para não termos o nosso coração como o coração dos fariseus, que conhece meramente o texto da palavra, mas não deixa a palavra ser encarnada nas nossas vidas, mas não deixa ter um coração novo segundo o coração de Deus, porque não se coloca na presença de Jesus verdadeiramente como Ele clama. Que Nossa Senhora possa assim nos ajudar nesses propósitos e nos levar no seu colo materno para cumprirmos até o fim a vocação, os sonhos que Deus tem para as nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Amém. Que Deus nos abençoe.